A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar continuidade nesse estudo que estamos fazendo sobre as ordenanças bíblicas. A ordenança que vamos estudar nessa semana é para buscarmos a paz e fazermos o bem. Esse é o tema da lição de número 10, com base em Romanos, capítulo 12, versículos 18 ao 21. Paulo diz no versículo 18 que, se possível, quando estiverdes em vós, tendes paz com todos os homens. Por que Paulo diz se possível? Porque nem sempre a paz num determinado ambiente dependerá do crente, né? Uma vez que tem a outra parte, deve haver um acordo, um consenso de ambas as partes para que haja paz. E nem sempre a outra parte estará disposta a levantar a bandeira branca da paz, né? Mas, segundo o apóstolo, se depender do crente, deve haver paz. O crente deve fazer sua parte, né? Que é promover a paz, já que ele tem o príncipe da paz, o Senhor Jesus, habitando nele. No versículo 19, Paulo nos adverte a não fazermos justiça com as próprias mãos, a não vingarmos, né, quando formos ofendidos, mas deixar a ira passar, porque a vingança pertence a Deus. Tem crente que se vinga usando a lei da semeadura como pretexto, né? Ah, fulano plantou, agora ele vai colher, me aguarde, não é assim? Só que isso é vingança pessoal, né? É a lei do olho por olho e dente por dente, do toma lá, dá cá, não tem nada a ver com a lei da semeadura. A lei da semeadura aponta para uma colheita natural daquilo que se plantou. O que um homem plantar, isso ele vai colher naturalmente lá na frente, né? Ou seja, a pessoa planta, Deus é quem dá o crescimento daquilo que se plantou, cedo ou tarde, e a pessoa colhe. Já nos versículos 20 e 21, quando Paulo diz que devemos dar de comer e beber ao nosso inimigo se ele estiver com fome, com sede, porque isso vai amontoar brasas sobre a cabeça do nosso inimigo, não significa que devemos pagar o mal com o bem a fim de ver aquele que nos fez o mal com a consciência pesada, né? O propósito é que ele reflita, que ele se converta, que ele deseje ser igual àquele que retribuiu um mal que ele fez com o bem. Então isso deve despertar nele o desejo de servir o Deus que nós servimos, o Deus de paz. Por sinal, essa é a verdade que será aplicada na lição de hoje, que o autêntico discípulo de Cristo deve ser reconhecido como alguém que promove a paz e que está sempre procurando fazer o bem. Quem sabe, quando Estevão estava sendo apedrejado e orou por aqueles que o apedrejavam, não amontoou brasa sobre a cabeça de Saulo, né? O texto diz que Saulo estava ali vendo tudo. Quando Jesus foi crucificado e orou por aqueles que o crucificavam, isso amontoou brasas na cabeça de um centurião e ele reconheceu que Jesus era realmente o Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus já havia predito isso. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que pagam o mal com o bem, porque eles serão chamados filhos de Deus. Objetivos a serem alcançados nessa lição. O primeiro é apresentar o significado da palavra paz, e esse paz tem um significado, ela não deve ser apenas pronunciada da boca para fora, né? Quando saudamos um irmão com a paz do Senhor, essa paz deve ser uma realidade na nossa vida. O segundo objetivo é mostrar que para promover a paz, primeiro é preciso ter essa paz, né? Não ser como os fariseus, que ensinavam uma coisa e vivia outra. Tem até aquele prêmio Nobel da Paz, né, que é entregue anualmente para alguém que promove a paz mundial. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas quase sempre o ganhador não é um cristão, alguém que tem o príncipe da paz no coração, né? E isso não faz sentido, porque, não querendo julgar, né, mas biblicamente, se alguém não tem essa paz verdadeira no coração, a paz que essa pessoa está promovendo é apenas circunstancial, momentânea, né? O terceiro objetivo de hoje é ressaltar que fazer o bem é uma ordenança bíblica. Não deveria, né? Não deveria ser uma ordenança para o cristão fazer o bem. Na verdade, deveríamos fazer o bem sem precisar Deus mandar, né?
já que o Salmo 100, versículo 5, diz que Deus é bom, e em João, capítulo 14, versículo 23, diz que temos esse Deus bom habitando em nós. Mas nós vamos ver no final dessa lição o porquê é necessário Deus ordenar que o crente faça o bem. O tópico 1 começa falando sobre o significado da paz. Essa palavra pequenina, mas de uma grande importância, né? Ele diz aí que no hebraico, o idioma que foi escrito no Antigo Testamento, a palavra paz é representada por shalom, né? Um termo bem conhecido, usado como saudação em alguns ministérios, né? E no grego, o idioma do Novo Testamento, a representação da palavra paz é eirene. Em ambos idiomas, de uma maneira geral, a paz remete a um bem-estar de espírito, a uma ausência de conflitos. E o que chama a atenção é que, sendo o significado de paz a ausência de conflitos, então diz respeito à paz que o mundo oferece, né? Porque entende-se que no primeiro sinal de conflito essa paz logo desvanece, diferentemente da paz que Jesus deixou. Jesus mesmo disse para os seus discípulos, né? A paz que eu vos deixo, a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo dá. O que Jesus está dizendo com isso, irmãos? Que a paz gerada por ele permanece mesmo quando surgirem os conflitos. Enquanto a paz do mundo é momentânea, devido aos conflitos, a do cristão é permanente, porque ele sabe que os conflitos é que serão momentâneos, né? Os primeiros discípulos de Jesus não tinham paz quando o vento e o mar se agitaram, né? Mesmo com Jesus no barco, porque até então eles desconheciam que Jesus tinha poder para acalmar o mar e o vento, né? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas os cristãos que vieram após esses discípulos, né, incluindo nós, por já estarem cientes que Jesus tem poder para acalmar todo tipo de tempestade, de conflitos que surgirem, ele descansa em paz em meio a essas tempestades, em meio a esses conflitos, porque ele sabe que a qualquer momento Jesus dará um basta nesses conflitos, né? O apóstolo Paulo passou por muitos conflitos, aflições, literalmente por tempestades no mar, até naufrágios, né? Mas em meio a tudo isso ele manteve a paz. E essa paz influenciou todos os demais que estavam ali no barco com ele, né? Olha, não se preocupem, Deus me mostrou que ninguém vai morrer. Irmãos, essa é a paz que só Jesus pode dar, né? E o crente só perde essa paz se ele não dar ouvidos à voz de Deus revelada na sua palavra, né? De como o crente deve reagir diante das tempestades, diante dos problemas e querer enfrentar a maré remando por seus próprios esforços, né? Querendo resolver os problemas do seu próprio jeito. Foi o próprio Deus quem disse isso ao seu povo em Isaías capítulo 48, versículo 18. Ah, se tu tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Percebe, irmãos? Isso aconteceu com os discípulos. Se é deles irem orar com Jesus, após um discurso que Jesus fez ali para a multidão, eles com pressa, devido ao horário já estar bem avançado, já estar tarde, né? Eles pressionaram Jesus e o Senhor mandou eles entrarem no mar, né? Então sobreveio uma grande tempestade e eles ficaram muito aflitos, achando que iam morrer. Mas de repente Jesus vem andando sobre o mar revolto, né? Com a paz que só ele pode dar. Os discípulos continuaram sem paz, enquanto tentavam se livrar da tempestade do jeito deles, né? Não permitindo que Jesus tomasse a frente da situação. O texto diz isso. E só quando Jesus passou adiante deles, irmãos, é que tudo se acalmou, se aquietou e se fez uma grande bonança, né? Uma paz inexplicável, que excede todo entendimento, envolveu o mar, o vento e os discípulos, né? Então, a ideia geral de paz é a ausência de conflitos. Mas a paz de Cristo, ela se manifesta em meio aos conflitos, né? Eu não posso viver em paz só até quando tudo estiver bem, né? Ser como uma bomba de pavio curto que pode explodir a qualquer momento quando surgir a primeira afronta, né? Essa não é a paz que Jesus deixou, mas a paz que o mundo oferece. O item 1.1
vai falar da necessidade de vivermos em paz com todos os homens. Esse item aponta outras situações que podem ser a causa de conflitos que atingem a nossa paz, e os irmãos vão notar que todas elas estão relacionadas à desobediência à voz de Deus. A primeira aí da lista é falar mal dos outros, quando Deus disse através de Tiago: não faleis mal uns dos outros, né? Irmãos, assim como a paz, sendo uma palavra pequenininha, mas de grande poder para apagar um grande incêndio nos relacionamentos, a língua também, sendo um pequeno membro, pode causar um grande incêndio. Tiago também diz isso na sua carta. Então é necessário vigiar, pensar nas consequências, porque toda ação com certeza gera uma reação. Se você não tem motivo para falar bem de alguém, mantenha silêncio, né? Não fale mal. Provérbios, capítulo 13, versículo 3, diz que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, conserva ela em paz, né? Mas o que muito abre os lábios, que fala muito, esse tem perturbações, né? Outro motivo que tem sido a causa de conflitos e, consequentemente, da ausência de paz é enfrentar as pessoas, bater de frente, né? Quando Deus, através do apóstolo Paulo, disse: por que não sofrer o dano? O que tem de crente sem paz, porque diz que não leva desaforo para casa, né? Não está escrito. Irmãos, é melhor abrir mão da razão e viver em paz do que bater de frente com as pessoas e viver amargurado, angustiado, né? Não podemos ser como um motorista que vê outro veículo vindo na contramão e, por ele estar com a razão, mesmo podendo se desviar daquele veículo, ele não evita o acidente e bate de frente. Aí fica com o carro todo amassado, vai para a delegacia, passa por todo aquele aborrecimento, sendo que ele podia evitar tudo isso e chegar em casa em paz, né? Bastava abrir mão da razão. Outro minguador de paz, né, que o item apresenta, é entrar na vida das pessoas, em outras palavras, se meter na vida dos outros, né? Quando Deus, através do apóstolo Pedro, disse que nenhum de vós padeça por se intrometer em negócios alheios, né? São os chamados crentes atenienses, que não se ocupavam de outra coisa a não ser falar das novidades da vida dos outros, de fofocar, né? Tem gente que parece que confunde, né? Quando Paulo disse: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é dos outros. A pessoa acha que Paulo está dizendo para a gente deixar de cuidar da nossa própria vida para cuidar da vida dos outros, né? Quando na verdade ele está falando no sentido de se preocupar com o bem-estar alheio e ajudar, não ser egoísta, né? Sem contar aqueles que compram e não pagam, quando Deus disse através de Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 8, não deveis nada a ninguém, né? Pessoas assim vivem sem paz nas mãos dos agiotas, do SPC, do Serasa, né? Além daqueles também que tratam e não cumprem. Quando Deus disse: seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, né? Honre com a tua palavra. Irmãos, todos esses fatores minguam a nossa paz e podem ser evitados se tão somente vigiarmos e obedecermos o que Deus nos ensina através da sua palavra, né? Agora, pode acontecer de mesmo assim, mesmo evitando tudo isso, alguém tentar tirar a nossa paz? Sim, conforme falamos, Paulo disse: se possível, tenha paz com todos, porque não depende só de nós essa paz com todos, né? Nesse caso, a recomendação bíblica, que vamos ver mais adiante, lá no tópico 3, é: não pague o mal com o mal, mas com o bem. Como diz aquele ditado popular: quando um não quer, dois não brigam. Já o item 1.2 diz que a paz interior é um pré-requisito para a paz exterior. Ou seja, o ponto de partida para se obter a paz com todos que estão ao nosso redor é o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que do coração procedem as saídas da vida, seja o bem ou o mal, depende do que estiver lá, né? Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se o meu coração estiver cheio de Jesus, cheio do príncipe da paz, conforme diz Isaías capítulo 9, versículo 6,
certamente a minha boca semeará palavras pacíficas que influenciará o exterior. Irmãos, quando Jesus disse para os fariseus: como podeis dizer coisas boas sendo maus? Da mesma forma, funciona também como podemos dizer coisas más tendo o Deus bom, o Deus de paz no nosso coração, né? Muitos até almejam ter paz no exterior com as pessoas, mas sem buscar preencher primeiro o coração com a verdadeira paz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, será impossível, né? Ter uma paz permanente no exterior. Como diz aí no item, né? Antes de lutar para que haja paz no mundo, é necessário conquistar a paz interior. Já o item 1.3 vai falar sobre isso, né? Que a verdadeira paz é aquela que vem de Deus. Irmãos, quando Paulo diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, significa que ela está além da compreensão humana, né? Quando todos esperam uma reação, um revide da sua parte diante de uma grande ofensa, e você diz, tudo bem, não tem problema. E a reação de quem vê isso é: como assim? Que paz é essa? Como pode, né? Muitos não entendem justamente porque a paz de Deus excede todo o entendimento, está acima da compreensão humana, e é ela que guardará os nossos corações pacificamente quando o circo estiver pegando fogo, né? Então, se alguém ainda não demonstra essa paz, mesmo tendo recebido Jesus como Salvador, não é motivo para pânico, para desespero, né? Todos os homens de Deus que promoveram a paz no Novo Testamento, um dia também foram de pavio curto. O apóstolo João, por exemplo, juntamente com o Tiago, impacientemente queria orar para que descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos. Lá na frente ele é chamado de apóstolo do amor, porque a ênfase das suas cartas é o amor. E amor e paz estão relacionados, né? Tem um item que vai falar sobre isso. Pedro também, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que vivia inquieto o tempo todo. Agora ele dormia tranquilamente à beira da morte entre 16 soldados, né? Como se dissesse: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, né? E lá na frente você vê Pedro também dizendo, né? Busque a paz e siga. Quem diria, né? Saulo é outro exemplo, né? O mesmo apóstolo Paulo, ele era outro que queria resolver tudo na base da espada e achava que agradava a Deus. Agora ele saúda a todos com a graça e a paz da parte de Deus, né? Então, meus irmãos, Deus pode reverter o quadro se por acaso a minha atitude diante das adversidades não ser condizente com a paz de Deus, né? Basta eu entender que o mesmo Deus de paz que dormia tranquilamente num barco em meio a uma tempestade, que acalmou o vento e o mar revoltos, né, e consequentemente seus discípulos aflitos, esse mesmo Deus, no tempo dele, ele vai acalmar as tempestades da vida, trazendo assim a paz aos nossos corações. Vamos agora para o tópico 2, que afirma: a paz é representativa na vida do cristão. O que isso significa? Que a paz em meio às adversidades é uma das virtudes que identificam um cristão, que distingue o crente do não crente, por ser ela uma das virtudes do fruto do Espírito que está derramado no coração do crente, né? Paulo diz aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus, ou seja, a presença de Deus na vida de uma pessoa, não é representada pela comida ou bebida, né? Disso os ímpios também desfrutam, e às vezes até melhor que o crente. Mas, entre outras virtudes, o reino de Deus que está em nós, na pessoa do Espírito Santo, é representado pela paz que, segundo Isaías, capítulo 57, versículo 21, os ímpios não têm, né? Porque a paz é uma das virtudes do fruto do Espírito. Agora, claro que pode acontecer do crente não demonstrar essa paz, mas isso não significa que ele não tenha a presença do Espírito Santo, né? Acontece que, como toda semente, a paz também deve ser cultivada, tratado o solo do coração, fofado com o martelo que esmiuça a penha, como diz Jeremias, né? Para que essa semente venha germinar, brotar, crescer, ser notória, né? E dar frutos. No começo é sempre difícil, né? Engolir uma afronta,
vai descer goela abaixo como farinha de mandioca da grossa não mastigada, né? Mas com o tempo, o azeite, a presença do Espírito Santo vai fazer tudo isso descer suave e sem esforço teremos paz de espírito em meio às afrontas. Bom, uma vez que temos essa paz cultivada em nosso coração, temos paz com Deus e essa paz será requerida agora nos relacionamentos com os irmãos, os parentes, os líderes eclesiásticos, a igreja, as pessoas em geral, conforme vai dizer o item 2.1, conforme acabamos de falar, esse item aborda a importância do amor quando se fala de paz, né? A paz depende do amor porque é o amor que tudo suporta. Mas o que eu achei interessante nesse item, irmãos, foi o questionamento do comentarista, né? Olha o que ele diz: como eu posso pregar o evangelho se eu não tenho e nem vivo a paz com os outros? Claro que ele está falando aqui que isso é incoerente, né? Que não faz sentido. Não que isso não seja possível, né? Porque é possível, sim, pregar o evangelho sem ter paz com os outros. O grande problema é que se eu não tiver paz com os outros, eu não estarei em santificação, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 14, né? E com isso eu posso ganhar o mundo inteiro com a pregação do evangelho, mas perder a minha alma, já que sem paz com todos e a santificação ninguém verá a Deus. E isso aconteceu com Jonas, né? Jonas, ele pregou o evangelho sem ter paz com os ninivitas, com o coração cheio de ressentimentos, e o resultado foi a cidade toda se converter. Só que, como Deus é misericordioso e longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos se arrependam, pacientemente Deus tratou o ressentimento de Jonas, né? Porque não só os ninivitas, mas Jonas também precisava se arrepender do seu pecado. Imagina só, irmãos, eu ou você, qualquer um de nós, pregando o evangelho, as pessoas se convertendo e naquele dia elas serem salvas e nós lançados fora, né? Que decepção. Mas Deus não quer isso, irmãos. Deus não quer que isso aconteça. Por isso ele está tratando conosco, né? Desde a lição 8, falando sobre a necessidade de perdoar e pedir perdão, passando pela lição 9, que falou sobre a santificação, e agora sobre a paz com todos, né? Por isso que é importante, irmãos, a gente ter sempre em mente que cada lição da escola bíblica dominical, o objetivo nunca foi apontar o dedo ou condenar alguém, né? Mas transformar e salvar. O item 2.2 vai mostrar 3 pilares que sustentam a paz. O primeiro é a união, já que a união gera forças por estarem 2 ou mais unidos, né, falando a mesma língua, estarem de acordo. O segundo pilar é a comunhão, ter tudo em comum, como os irmãos da igreja primitiva, né? E eles tinham tudo em comum na oração, no partir do pão, e Deus operava, né, com sinais e maravilhas e acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. E o terceiro pilar é a unidade. Então, notem que todos eles têm o mesmo sentido, né? União, comunhão e unidade. Notem também que ele não cita nenhum fator externo entre esses pilares da paz, né? Tipo lugares verdejantes, pássaros cantando, rios com águas cristalinas escoando, né? Tudo isso pode representar uma tranquilidade, uma calmaria exterior, mas não influencia na paz interior como muitos pensam, né? Se alguém não tem paz no coração, só o Deus de paz pode preencher esse vazio, nada mais. A pessoa pode ir onde quer que seja, né? A falta de paz estará sempre presente porque o problema está na própria pessoa. Outro dia, né? Outro dia não, já faz alguns anos, um conhecido ator da Globo foi passar uns dias na sua chácara, um lugar super tranquilo. O helicóptero da polícia que sobrevoava o local mostrou toda aquela beleza, só que esse ator foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, né? Ele havia cometido suicídio. Triste isso, né, irmãos? Buscar um lugar tranquilo, achando que lá vai encontrar a paz e acaba tirando a própria vida. Bom, item 2.3, fomos chamados para sermos promotores da paz, para anunciar a paz. Ele diz que quem promove a paz gozará de muitos benefícios,
que são os frutos vindos da semente da paz, né? E um deles é o prazer em ver pessoas que viviam em conflitos sem se comunicarem, agora se reconciliarem, né? Irmãos, imagina a alegria de um bombeiro quando ele consegue apagar um incêndio antes que alguém morra. Só que para isso é necessário jogar água, né? Se ele jogar gasolina, até o próprio bombeiro vai morrer. E como bombeiros de Cristo, nós também devemos apagar com a água chamada Palavra de Deus as discórdias entre as pessoas, né? Ao invés de estimular a contenda, ao invés de jogar gasolina. Irmãos, quer saber a gravidade de semear contenda entre os irmãos? Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, diz que há 6 coisas que aborrecem a Deus: os olhos altivos, isso fala de soberba, né? A língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, imagina, irmãos, os homicidas, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, falsa testemunha. Essas 6 coisas aborrecem a Deus, mas a sétima, irmãos, a sétima é pior que todas elas. É algo abominável aos olhos de Deus. É o que semeia contenda entre os irmãos. Para Deus isso é pior que o homicídio, que a mentira e tudo mais, né? Agora imagina as consequências que virão sobre quem semeia contenda. Mas que Deus nos guarde, né? E que possamos ser pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 17, parece até que ele pega pesado, mas não, irmãos. Ele diz que devemos nos afastar desses tipos de pessoas que se dizem irmãos, mas que promovem dissensões, porque eles são tipo laranja podre, né? Vão contaminar os que estiverem próximos. Chegamos no tópico 3, que vai abordar agora a questão do bem. Ele diz que fazer o bem também é uma recomendação bíblica. Irmãos, o profeta Miqueias, no capítulo 6 do seu livro, ele tinha uma dúvida semelhante à de Davi. O Davi disse no Salmo 116, né, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? E o Miqueias também indagou, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? E a resposta de Deus foi que pratiques a justiça, que andes humildemente com o teu Deus e que ames a beneficência, que pratiques o bem. Irmãos, tudo que o Deus requer de nós é que façamos o bem. Então, notem que Deus está falando para um profeta, né? Faça o bem. E como falamos no início desse vídeo, parece incoerente ordenar que alguém que serve a Deus faça o bem, né? Nós não temos o Deus bom do Salmo 100, versículo 5, habitando em nós, né? Acontece que em Romanos, capítulo 17, versículo 17, diz que o pecado também habita em nós. E agora, né? O fato de recebermos Jesus como Senhor e termos Deus em nós não significa que deixamos de ter a natureza pecaminosa. Então, o nosso espírito decide se vai se inclinar para o pecado ou para o Espírito Santo, né? Tem um ditado popular que diz: querer é poder, né? Nem o Espírito obriga o crente a fazer o bem, ele apenas dá a ordem, e nem o diabo nos obriga a fazer o mal, ele não tem poder para isso, né? O espírito humano é quem escolhe se quer inclinar para o Espírito Santo ou para a carne. Quando Paulo diz o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero esse eu faço, Paulo não está afirmando que ele faz o mal, mas ele está supondo que se alguém não quer fazer o mal e mesmo assim faz, é devido ao pecado que habita nessa pessoa. Tiago, ele foi bem claro: sujeitai-vos a Deus primeiro, né? Sem ele nada podemos fazer, e então resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fato é que a tendência humana, independente se cristão ou não, é voltada para o mal, né? Deus disse após destruir toda a humanidade com o dilúvio que a imaginação do homem é má desde a sua meninice, né? Não vou nem mais contender com ele. E o rei Salomão confirmou isso, dizendo que não há homem que nunca peque e que faça o bem. A diferença então é que o cristão tem a presença do Espírito Santo para ajudá-lo em suas fraquezas, na luta contra o pecado, né? E por isso que, apesar do crente ter a natureza pecaminosa do ímpio, Deus requer do crente, né? Ames a beneficência, ames fazer o bem.
não só para aqueles que nos fazem o bem, né? Porque isso os ímpios também fazem, mas também para aqueles que nos fazem o mal, pagar o mal com o bem, né? Isso é remar contra a maré, irmãos. A gente tem um excelente exemplo bíblico para nos espelharmos, né? Que é uma menina de Israel. Nós não sabemos a idade dela, a Bíblia não revela, né? Apenas que era uma menina, mas não importa, né? E sim a atitude dela. Isso está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Naamã havia levado essa menina cativa. Irmãos, imagina o sofrimento daquela menina, longe do seu povo, da sua família, e agora aquele que levou ela a todo esse sofrimento se encontra leproso, e essa menina percebe. Qual seria a reação natural dessa menina, irmãos? Tô nem aí, né? Que morra com essa lepra. Só que não, irmãos. Ela disse para a mulher de Naamã: ah, como eu queria que Naamã estivesse diante do profeta Eliseu. Ele restauraria essa lepra de Naamã, do meu Senhor. Percebe, irmãos? O Naamã fez isso, foi até Eliseu, e Deus, através de Eliseu, orientou o que Naamã tinha que fazer: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele foi curado, né? O resultado disso, Naamã se converteu, e com certeza aquela menina vai receber seu galardão naquele grande dia, né? Em que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos o que temos feito por meio do corpo, ou bem ou mal, né? Então, meus irmãos, não torneis a ninguém mal por mal, mas pagai o mal com o bem. E Paulo garante na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 8, que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Por isso, vale a pena o esforço para contrariar a carne e fazer o bem. Já no item 3.1, Paulo diz aos Gálatas que não basta fazer o bem, é necessário perseverar, né? Não nos cansar de fazer o bem. Irmãos, eu tenho dito isso aqui, uma atitude isolada não define o caráter de alguém, né? Seja um bem que a pessoa fez ou um mal, mas a perseverança naquela atitude. Não adianta eu fazer um bem e o resto da minha vida eu fazer o que é mal, né? O que me caracteriza como alguém que tem o Espírito Santo é a perseverança em fazer o bem. E não apenas de vez em quando, já que o Espírito Santo tem morada permanente em nós. Então, enquanto é tempo, enquanto estamos em vida, não nos cansemos de fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, aos nossos irmãos em Cristo, porque a seu tempo, né, no tempo certo, no tempo de Deus, nós vamos colher se não houvermos desfalecido. Já o item 3.2 diz que para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Diz assim o item: a Bíblia ordena que façamos o bem, pois é um ensinamento maravilhoso que serve de influência às demais pessoas. Aquela menina de Israel, que comentamos há pouco, ela tomou aquela atitude porque alguém ensinou a ela os princípios da palavra de Deus. Não torneis mal por mal, né? Ensina o menino, ou a menina no caso, o caminho que deve andar, e quando crescer, esteja onde estiver, esses caminhos, esses ensinamentos não se desviarão dele, né? Ah, mas irmão, ainda não tinha sido escrito isso naquela época, que se deve pagar o mal com o bem. Sim, mas em todo o contexto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre ordenou seu povo a fazer o bem, né? Lembra do Caim, no primeiro livro da Bíblia, lá no início, em Gênesis: se fizeres o bem, haverá aceitação para ti. E nós temos aprendido aqui que princípios bíblicos não mudam, né? Independente se já haviam sido escritos ou não, eles dão resultados se aplicados. Faltaria tempo para falar de José, que pagou com o bem o mal que seus irmãos lhe fizeram, né? Entre vários outros textos bíblicos que confirmam, né? Vale a pena pagar o mal com o bem, irmãos. Por último, o item 3.3 adverte, segundo as palavras de Tiago, que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, o pecado não é só fazer o mal, mas deixar de fazer o bem. Isso também caracteriza pecado, pecado de omissão, de negligência. Até na lei dos homens, que é cheio de falhas, funciona assim, né? Omissão também é crime, quanto mais na lei de Deus, que é perfeita. Irmãos, tem muita gente que se preocupa em não fazer o mal, mas não tem o mesmo cuidado em fazer o bem que estava ao seu alcance fazer, né?
Claro que nem sempre estará ao nosso alcance ajudar diretamente a todos, né? Tanto que Tiago observa, né? Aquele que sabe o bem, podendo fazê-lo, estando ao seu alcance, né? Nesse caso, irmão, se não estiver ao nosso alcance, nós podemos interceder em oração por essas pessoas para que Deus envie o socorro necessário, né? O que não podemos é ficar omisso naquilo que Deus nos capacitou a fazer. Um claro exemplo disso está naquela parábola dos talentos, onde 2 servos trabalharam os talentos que receberam do seu senhor e no acerto de contas ouviram: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu senhor. Enquanto que o servo omisso, o negligente, ouviu a sentença: mau e negligente servo, lançai esse servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, isso é sério, isso é muito sério, né? Pecado de omissão é tão grave quanto o de ação. Não adiantou o servo omisso querer se justificar, nem encher a bola do seu senhor com elogios. Obedecer, não ser omisso naquilo que lhe foi confiado, é o que o Senhor daquele servo queria dele, né? E assim também será conosco. Essa parábola aponta para nós, né? Tudo que Deus nos confiou, os dons, as vocações, os talentos, é para a edificação e o crescimento alheio, né? Para ser usado em favor do próximo, né? Seja ele doméstico na fé ou não. E o Senhor irá requerer isso de nós, irmãos, se formos omissos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos guarde também desse pecado de omissão. E assim concluímos mais essa lição. Eu espero ter contribuído com o preparo da lição de vocês, ou pelo menos com sua edificação espiritual, caso você não for ministrar essa aula na sua igreja. Na próxima semana, querendo Deus, né, estaremos de volta para estudarmos juntos a lição de número 11, que vai falar sobre a ordenança para exercitarmos a fé. Eu tenho certeza que nessa lição não será diferente. Deus vai continuar abençoando, porque aquele que começou essa boa obra é fiel para continuar aperfeiçoando. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima aula e até a próxima.